Como se constrói a cultura local? Cultura é o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. O que nos torna teresopolitanos não é uma linha reta, é uma reunião de hábitos e de misturas que trazem essa sinergia e essa identidade própria para a nossa cidade. Então, de onde eu venho, né? De onde vem a minha família? É muito importante que a gente fale, né, da história do lugar onde a gente vive, porque nós precisamos nos orgulhar de onde nós viemos, quais são as nossas raízes, conhecer, né, de fato, a nossa cultura. Os alemães deixaram uma arquitetura muito forte em Petrópolis. Os suíços deixaram exemplos de comportamento, inclusive também na agricultura em Nova Friburgo. Teresópolis viveu um período inglês entre 1825 e 1855, quando surge a freguesia. Mas logo à frente, pelos anos 1870, a gente vai ter um processo de migração muito grande no mundo. Então vão vir os espanhóis, os portugueses, os italianos. Essa gente é tudo os anos entre 1870 e 1920, mais ou menos, né? Porque cada família, ela desenvolve um código, né? É um conjunto de comportamentos únicos, né? Que cada família tem o seu conjunto próprio, cultural, de costumes, né? Desde a alimentação, a linguagem, as festividades, né? Quais são as festas que a minha família costuma fazer, quais são as comidas, quais são as palavras, né, que nós usamos, a forma de se vestir. Tudo isso vem, né, de origens que nós muitas vezes desconhecemos. Eu fico imaginando a missão difícil que é se fazer um documentário, se fazer um documento para a história, retratando certos assuntos, quando fica tão difícil localizar. E no caso de Teresópolis ainda mais difícil, porque nós temos essa característica de uma cidade que passou por vários processos de colonização, vários processos de experimentação de culturas diferentes. A história evidencia que somos uma cidade genuinamente multicultural, enaltecendo nosso orgulho em construir uma identidade única. E temos uma herança cultural? Na verdade, não tem como definir o povo teresopolitano, assim como não tem como definir o povo brasileiro sem puxar as suas raízes. Nós não temos um povo brasileiro nativo. O povo brasileiro nativo seriam os indígenas. Nós somos o que somos por causa de todos os povos que aqui habitaram. Você sabia que o Brasil já foi proibido para outros povos? Até 1808, o Brasil era um país proibido aos povos estrangeiros. Só os portugueses podiam vir aqui, naquele Brasil colônia. E com a abertura dos portos, os estrangeiros que já tinham conhecido todo mundo enquanto o Brasil estava sendo preservado, eles vêm querendo conhecer o Brasil e vão querer conhecer a Serra dos Jogos. E quem se estabeleceu por aqui primeiro? O povoamento começou no século XVI por índios timbiras. Posteriormente, escravos fugitivos formaram o Quilombo da Serra, o primeiro povoado da região. Mais tarde, em 1818, um inglês sobe a serra e resolve criar aqui uma fazenda modelo e criar uma colônia de ingleses, trazendo seus amigos ingleses para passar o período de verão na Serra dos Órgãos. A nossa história aqui em Teresópolis é uma história muito rica, que ela vem a partir do George Marsh, né, que ele é um inglês, mas junto com ele vem toda, né, uma imigração, não só de trabalhadores, né, de povos africanos escravizados, né, que na época trabalhavam, né, na fazenda, a fazenda do Paquequer ou fazenda Marsh, né, ela tem várias denominações, e aí a partir, né, desse desenvolvimento vieram imigrantes de diferentes nacionalidades, né? Italianos, alemães, suíços, dinamarqueses. Então nós tivemos aqui vários relatos de viajantes nas missões e muitos desses viajantes, pesquisadores, escritores, cientistas, missionários, eles vão conhecer a Serra dos Órgãos. Vindo a Teresópolis, eles deixam relatos fantásticos dos comportamentos do povo de Teresópolis naquele período, entre 1825 até 1850, mais ou menos. Esses viajantes vão contar sobre os escravos, sobre os hábitos da fazenda, sobre os costumes, as flores, a agricultura.
Eu acho que é interessante a gente trazer esses relatos históricos um pouquinho também para demonstrar, né, o que eles passaram, porque a gente precisa conhecer o nosso passado para que a gente não volte a vivê-lo. Em 1908, a chegada da ferrovia impulsionou o local, atraindo pessoas de diversas origens. Japoneses introduziram técnicas agrícolas, enquanto ingleses e alemães deixaram sua marca arquitetônica, incluindo castelos. Italianos estabeleceram-se no interior, contribuindo para a agricultura e compartilhando sua cultura vibrante. Portugueses montando grupos e espaços culturais como a Casa de Portugal de Teresópolis e o Hospital Beneficência Portuguesa. Mas a diversidade não parou por aí. Sírios, libaneses, chineses, russos e israelitas também escolheram Teresópolis. A cidade são vários vales e a gente tem várias culturas diferentes dentro da própria cidade. Nós temos microculturas dentro da nossa própria cultura. Mas como nós tivemos muitas influências, localizar essas influências hoje se torna muito difícil. Somos então uma cidade multicultural. Isso eu já entendi. Mas o que temos hoje de cultura, que veio dos nossos amigos imigrantes? Além das paisagens de tirar o fôlego, cada canto de Teresópolis guarda uma história fascinante que vai muito além das montanhas. Temos também, né, a origem da hotelaria, que essa sim veio de uma origem inglesa a partir do George Marsh, que trazia, né, visitantes, convidados para ficarem hospedados, né, na sua fazenda, do que hoje é uma característica muito forte da nossa cidade, que são as pousadas, os hotéis, né, o turismo da região. A gente tem o Mirante das Lendas, construído pelo Arnaldo Gimli. É um mirante maravilhoso. E ali também a gente acaba tendo mais uma vez uma mistura, apesar de ser a família Gimli, uma família francesa, é uma construção já com azulejos portugueses, feito pelo Jorge Colasso. Não tem como não mencionar a CBF de Teresópolis, né? Se não fosse a presença da família Gimli em Teresópolis, a gente hoje não teria a CBF aqui. E hoje a gente está em voga também o nosso turismo eco-rural, né? Então a gente pega, por exemplo, o interior da cidade, a gente tem a produção de vinhos, a vinicultura, então tudo isso está trazendo também um novo olhar para o turismo da cidade. Nós tivemos uma arquitetura, por exemplo, ao contrário de Petrópolis, nós não temos uma arquitetura própria da cidade. A construção da cidade em si, né? Onde é montada uma rua, onde é colocado o rio, a importância que se dá para o rio, você vê isso muito próximo, por exemplo, da colônia portuguesa. Os portugueses têm essa mania de construir casas próximas aos rios. E Teresópolis seguiu essa direção, né? O próprio Parque Regadas traz uma veia também francesa para a cidade. A ideia na época do JJ Araújo Regadas era realmente que o Parque Regadas fosse um boulevard francês. Na gastronomia, o mundo vai mudando tanto, né? Hoje, inclusive, é até difícil de você localizar na gastronomia a origem de uma comida. A nossa culinária, né, é uma das culinárias mais vastas, principalmente por causa disso. Então temos restaurantes de todas as temáticas em Teresópolis, italianos que vieram em um grande grupo, temos restaurante francês, né, até russo, né? Às vezes a gente esquece de comentar, né? Na hora de contar as histórias das colônias, a gente esquece que existiu uma colonização, ainda que imposta, né? Mas uma colonização negra muito forte, né? Não só em Teresópolis, no Brasil inteiro. A culinária a gente percebe através de temperos, né? E vários outros pratos servidos. A feijoada é o mais clássico, né, de todos, que todo mundo conhece, que é aquela história das sobras, né, que os senhores pegavam as sobras, deixavam para os escravizados e eles montavam isso. A cervejaria Clausen e Irmãos, fundada por dinamarqueses em 1918, produziu a renomada cerveja Teresópolis, que hoje é referência e leva o nome da nossa cidade para todo o mundo. Ao longo dos últimos anos, trabalhando na questão da memória municipal, escrevendo textos para o jornal e pesquisando a história do município.
Então hoje, 21 anos depois, que eu já moro aqui em Teresópolis, né, eu conhecendo bem as escolas, eu comecei a observar que a história de Teresópolis não era conhecida. E eu via que as crianças, né, conheciam muito pouco, sabiam que Teresópolis, né, tem o Parque Nacional, que é maravilhoso, conhecido, né, por pessoas do mundo todo. Mas qual era a história da cidade? Quem era a Imperatriz Teresa Cristina? Quem foi que começou, né, a construir a nossa cidade? Então, quando eu pensei em fazer a Fazenda do Paquequer, como é uma história, né, riquíssima, eu tive que fazer para as crianças, né, um resumo, né, disso tudo, e também através das imagens. Fernando Martins e Theodor Heuberger foram fundamentais para a vida cultural de Teresópolis. Martins, com seus painéis decorativos no Palácio da Reta, obras reconhecidas em todo o mundo e fundação da Academia Cultural e Artística, e Theodor, com suas contribuições em pintura, desenho e escultura, e criação do Grêmio e da Sociedade Proarte, Ciências e Letras em 1931. Juntos promoveram e desenvolveram as artes visuais na cidade, deixando um legado duradouro na comunidade artística local. Então o francês, o português, o sírio-libanês, o chinês, japonês, cada uma das colônias, os negros que trouxeram sua presença aqui, cada um desses são um pedacinho do que Teresópolis é hoje. Nós só somos o que somos por causa de todos. Eu fico assim muito feliz, né, de poder hoje estar participando de alguma forma, né, desse documentário, desse trabalho belíssimo para ser desenvolvido aí nas escolas, em centros culturais, né, espaços culturais, e que a gente possa falar cada vez mais, né, dessa nossa história, das nossas raízes, e que seja trabalhado muito, 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 né, dentro das escolas e também das famílias, né, que as famílias possam aí resgatar as suas memórias, porque saber de onde nós viemos é fundamental para escolher para onde que nós vamos, né? O futuro, ele é muito importante, né? Os sonhos, aquilo que nós planejamos fazer. Mas se a gente não tem, né, conhecimento do passado, de onde que nós viemos, não acontece. Porque só conhecendo a história, conhecendo o passado, que você entende o presente. E quando você entende o presente, é um abraço. Você tem uma possibilidade de pensar no futuro melhor com uma facilidade muito grande. Porque você não pode sonhar com algo sem ter as bases para aquele sonho. E a base para o sonho de um futuro melhor é conhecer o passado e entender esse presente. E para Teresópolis ser essa cidade que nós sonhamos, só depende de nós, né? Eu digo isso para todas as crianças. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E é isso que eu procuro aí com o meu trabalho, com a literatura. E assim concluímos esta jornada, destacando como a cultura atual de Teresópolis é um reflexo dos imigrantes que aqui se estabeleceram. Nossa cidade é de origem multicultural e devemos nos orgulhar disso. Temos o privilégio de abrigar diversas etnias e conhecimentos que juntos formam a essência do que somos hoje. Que este breve documentário seja um convite para celebrarmos a união na diversidade, valorizando e preservando a rica herança cultural que nos foi legada. Que possamos avançar com um olhar voltado para o futuro, enquanto mantemos firmes as nossas raízes. Que as histórias compartilhadas inspirem as gerações vindouras, lembrando-nos constantemente da importância de honrar e respeitar as diversas origens que moldam a nossa Teresópolis.